Olá a todos! Então hoje eu vou falar sobre a ligação da Lua com a Vênus. Para você que tem esse aspecto no seu mapa de nascimento, né, em termos de mapa de nascimento. A Lua, quando ela faz um aspecto que a gente chama de maior, que é a conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição, você está diante do fato de que as suas emoções, ela é muito sensível aos seus relacionamentos. E inclui-se nos relacionamentos qualquer tipo de relação entre duas ou mais pessoas. Geralmente, lida mais com questões entre duas pessoas. A maneira como você se relaciona, como você recebe a influência dos outros na sua vida. A Vênus, ela representa as parcerias. A Lua, ela tem a ver com as emoções. E as emoções, elas são por naturezas mais instáveis. Elas mudam mais do que os sentimentos, por exemplo, que são mais duráveis. Então, quando você tem uma ligação, seja ela harmônica, como um sextil e um trígono, e algumas conjunções, e desarmônica como uma quadratura, uma oposição e algumas conjunções, então você está diante tanto de benefícios, como de facilidades, assim como de desafios na sua vida de relacionamentos, assim como nas suas emoções. Os relacionamentos, para quem tem um contato Lua-Vênus, eles são de muita importância para as emoções das pessoas. É claro que somos seres sociais, a gente se relaciona o tempo todo, mas quando a gente tem um aspecto da Lua com a Vênus, os relacionamentos eles passam a interferir nas nossas emoções de uma maneira muito direta. Como assim? A Vênus, ela tem um lado que ela lida com as parcerias, independente de serem parcerias afetivas. Podem ser parcerias dentro de um projeto, de uma atividade, parcerias de curto prazo, de longo prazo, ou até mesmo relacionamentos de fato, como um casamento, um namoro. A Vênus é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta, o nosso carisma, a nossa capacidade de se dar aos outros em termos sociais. Embora tanto a Lua como a Vênus sejam planetas pessoais e não sociais, a Vênus mostra como que você lida com as pessoas no seu dia a dia e como que as suas emoções passam por tudo isso. Quando eu digo que a Lua é um planeta, é porque em astrologia a Lua tem um peso de um planeta, embora seja um luminar, na astrologia ela é considerada um planeta. Então, quando a gente lida com dois planetas pessoais, a gente está falando de uma esfera de vida que nos acontece o tempo todo, são questões que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando a Vênus toca a Lua, por exemplo, num aspecto desarmônico, um aspecto mais tenso, desafiador, você pode sentir que qualquer mudança, qualquer dificuldade nos relacionamentos tem um impacto sobre as suas emoções, no qual você fica estressado, fica ansioso. Você tem meio que antenas muito ligadas para saber que aquele local, aquelas pessoas, aquela situação não lhe faz bem. Então você tem aí uma necessidade de ter equilíbrio nos seus relacionamentos. Qualquer situação que desequilibre o relacionamento, você é muito sensível a isso. Então você acaba ficando muito sensível a pequenas alterações nos relacionamentos, seja algo que uma pessoa fala, seja no seu dia a dia, por conta de que essa Lua, ela faz com que as suas emoções sejam alteradas com muita facilidade. E como nós não vivemos numa bolha, nós vivemos em sociedade, nós nos relacionamos o tempo todo, então muitas vezes o que uma pessoa diz, ou apenas um gesto, até mesmo um olhar, né, diferenciado, que você passa a interpretar aquilo como algo pessoal. Então, está no campo da pessoalidade, está no campo da individualidade, você toma para si as pequenas coisas do seu dia. E assim como você, com aspectos harmônicos, ou quando você lida de uma maneira positiva com esse aspecto Lua e Vênus, você também é capaz de transformar o seu dia num dia muito agradável. Você é capaz de Você é capaz de transformar um café da tarde num evento muito prazeroso entre amigos, entre pessoas que você quer bem. Você é capaz de fazer tudo com muito refinamento, com muita sensibilidade. Você tem uma sensibilidade para a vida,
né? Você gosta de sentir-se bem emocionalmente, de ter um certo conforto. A lua é tanto as emoções como também ela é o domínio do corpo, é onde a gente se sente bem. E você se sente bem em ambientes agradáveis, estéticos, bonitos. Então, quando você está diante de coisas bonitas, de objetos bonitos, de ambientes bonitos, de uma boa conversa, de um aconchego de uma pessoa que você ama, que você gosta, diante de situações bonitas e agradáveis, você tem um lado estético, um senso estético que lhe afeta emocionalmente. Apreciar uma obra de arte pode ser algo muito bom para você, ou uma poesia, ou uma boa música. Então você tem uma sensibilidade para as coisas bonitas e belas da vida. Flores, ambientes agradáveis. E você tem, então, essas antenas para saber o que lhe desequilibra. Em relação à lua, que tem todo um lado protetor, você se protege daquilo que é feio, daquilo que é desagradável, daquilo que é desarmônico, que pode alterar as suas emoções de alguma forma. Assim como você sabe direitinho o que lhe faz bem e busca isso no seu dia a dia. Quando a gente lida com o assunto da lua como sendo a mãe, e quando a lua toca a Vênus harmoniosamente, há uma relação de uma questão de se espelhar na mãe enquanto beleza, ou de se relacionar com a mãe, né, no sentido, eu conto tudo para minha mãe dos meus relacionamentos, ou tem uma relação no qual os seus relacionamentos eles têm uma relação direta com a sua mãe. E no sentido negativo, isso pode representar até mesmo interferências da mãe no relacionamento. Ou então, quando você leva para sua mãe tudo que acontece no seu relacionamento de modo a causar desequilíbrio na relação. Isso também acontece. Assim como você pode se utilizar dessa questão de uma maneira positiva ou permitir uma interferência materna ou familiar, porque a lua é a mãe ou a família, de uma maneira positiva, você também pode permitir uma interferência da mãe ou da família de uma forma negativa no seu relacionamento, de forma em que você está sempre tendo críticas a respeito disso. Então, como você usa o seu aspecto, eu não sei, mas há uma possibilidade tanto de que a sua família ou a sua mãe tenha um impacto positivo ou negativo dentro dos seus relacionamentos. Você também pode ser aquela pessoa que está sempre ligada nos relacionamentos da sua mãe, ou então nos relacionamentos em que a sua família, os seus familiares estabelecem, e você está sempre ali com aquela antena ligada a respeito de quem está com quem na minha família, se isso vai ser favorável ou não para o meu meio social. Tem um lado também estético no sentido social. Aquela pessoa serve ou não serve, aquela pessoa tem ou não tem. Vênus é tudo aquilo que a gente dá valor na vida. E isso inclui também o lado financeiro, isso inclui também o lado estético. O que será que as pessoas estão achando da pessoa que está do meu lado hoje? E o que eu estou achando do novo namorado da minha mãe? O que eu estou achando das novos relacionamentos da minha mãe? O que a minha mãe vai achar do meu relacionamento? Será que a minha mãe ela é muito crítica em relação a quem eu conheço, a quem eu me relaciono? Eu estou falando mais de mãe por conta de que a lua tem a ver com a mãe. Mas pode ser também familiares. A minha tia, a lua representa as mulheres, tias. Todo mundo quer se interferir na sua relação, na sua casa, em como que você vive o seu relacionamento. E muitas vezes você também precisa estar bem atenta se você também não dá brecha para isso. Que todo mundo entre na sua vida. Se quando você conta muito das suas experiências pessoais, você também não está dando uma oportunidade das pessoas darem a opinião delas e se intrometer na sua vida, na sua casa, a ponto de dizer como você tem que viver a sua vida com o seu companheiro. Isso não é só para as mulheres, isso é para os homens também. Os homens que têm lua Vênus podem ter nas suas esposas, visto que a lua representa as esposas e a Vênus a mulher, a mulher ela pode participar muito do relacionamento das coisas que acontecem em casa com a mãe dela, com os familiares dela. Então, às vezes, o homem se incomoda disso em relação à sua companheira, à sua namorada, à sua esposa, tá? Então, isso também acontece em relação à mãe dele. Para você, como homem, também precisa estar atento se você não está levando muitas coisas do seu relacionamento Vênus para sua mãe Lua. Então, isso não é só para as mulheres, não, isso é para os homens também. Né? Se não está deixando com que os seus familiares interfiram, a sua mãe interfira no seu relacionamento com a sua esposa, na sua casa.
Acontece também muitas vezes de você precisar morar com a mãe, morar com a sogra. A lua no mapa do homem também indica a sogra, a mãe da mulher, lua Vênus, a mãe da mulher, ou seja, a sua própria mãe, né? Você precisar morar com sua mãe, com a sua esposa e acabar tendo aí uma relação, né? Não estou dizendo que isso seja sempre difícil só porque a sogra aí na nossa cultura tem aquela ideia de que a sogra é megera, não é bem isso, nem sempre é isso, né? É isso também. Mas, se dependendo do aspecto ou da maneira como você lida com ele, isso pode indicar, sim, uma sogra difícil. Isso pode indicar, sim, uma sogra que ajuda muito no relacionamento. Uma pessoa que tá aí para somar, né? Então, a facilidade, o desafio, ou a questão fluente no relacionamento com a sogra, ou com os familiares da esposa ou do marido, isso vai depender aí do ângulo que está e da maneira como você lida com esse ângulo. Geralmente os ângulos tensos indicam desafios, mas isso não significa que você também não possa ter coisas boas nessa relação. Mas os ângulos tensos indicam normalmente desafios, tá? Tanto na interferência da mãe e seus familiares, assim como na interferência de familiares do companheiro ou da companheira. Há uma questão também que ela é muito recorrente na Lua com a Vênus. É quando você tem uma questão com a sua mãe, que você traz da sua mãe ou da sua criação, né? Se você não foi criado pela sua mãe, da sua criação, que de alguma forma ser mãe e esposa é algo muito difícil de conciliar. Mulheres que têm Lua com Vênus, elas têm dificuldade de ser mãe e esposa, sobretudo aspectos tensos, oposição e quadratura e algumas das conjunções. Quando nasce o filho e a mulher é casada, ela pode ter dificuldade com a feminilidade. Então, ela faz uma escolha entre manter a feminilidade, a afetividade, no sentido até de uma sensualidade feminina, de um lado feminino, ou ela escolhe ser mãe. Então, às vezes, ela abre mão do lado feminino, da parte mais sensual, da parte mais do charme do relacionamento, da dedicação ao companheiro, essa dedicação no sentido de dedicação à relação, né? Não que a mulher tenha que se dedicar ao seu companheiro, não é isso. É uma dedicação à relação no qual ela também participa. Então, muitas vezes ela deixa isso para trás por conta da maternidade, porque ela tem dificuldade em conciliar o aspecto mãe e esposa. Ela pensa, eu tive um filho, então eu coloco 100% da minha atenção no filho e o relacionamento fica para trás, e ela acaba se esquecendo enquanto mulher, né? E ela passa a desempenhar o papel mãe. Em outros casos, ela tem filhos e ela delega muitas vezes os cuidados desse filho a uma outra pessoa, porque ela não quer perder esse lado que é do relacionamento, ou porque ela teme perder o relacionamento, e isso causa uma instabilidade muito grande, e ela sente isso como uma cobrança, né? Eu tive filho, então eu tenho dificuldade em continuar sendo mulher, então eu vou ter que fazer alguma escolha. Sobretudo a oposição, a pessoa sente que tem que fazer uma escolha. Já que eu tive filhos, eu tenho que ver, ou eu sou mãe ou eu sou esposa. Eu tenho dificuldade em conciliar as duas coisas. Os aspectos fluentes tendem a fazer com que a pessoa já consiga conciliar isso. A pessoa, ao mesmo tempo que ela divide o seu tempo entre a maternidade, ela também divide o seu tempo entre a feminilidade e o cuidar da aparência do si mesmo. E por que eu tô falando numa aparência? Porque eu tô falando de uma vaidade, uma autoestima, um autoapreço, que está relacionado a Vênus. Vênus é o planeta da beleza, então tem a ver aí com a estética, tem a ver com uma vaidade feminina, sim. E quando o homem tem Lua Vênus, ele pode se ressentir do fato da mulher, quando é mãe, ele ficar um pouco enciumado dessa questão. Ou então ficar pensando, puxa, depois que ela é mãe, ela não dá mais importância a mim, ela só pensa no nosso filho, na nossa filha, e ela não cuida mais dela, e sai de qualquer jeito. Então tem essas coisas, ela não sai mais comigo, ela não me dá mais atenção. A Vênus é aquela que fica carente quando ela tá em um ângulo difícil no mapa, a gente tem certas carências. E a Lua também, porque é o domínio das emoções. Eu sinto que agora eu não tenho mais um diálogo com a minha esposa, eu não conto mais as coisas para ela, porque ela tá sempre voltada pro nosso filho. Ou seja, o homem, ele tende a ver como se o filho fosse da esposa apenas,
né? Aquela questão, vai falar com sua mãe, vai resolver com sua mãe. Então tem isso também, né? Esse lado assim, muito o lado feminino dele, que a Lua e a Vênus juntas, no mapa do homem faz com que tenha aí essas questões. E quando o homem tem Lua, Vênus em aspecto harmônico e nasce um filho, ele tem já a vestir a camisa mesmo da paternidade dele, ajudar a esposa, e tem todo é agradável para ele o aspecto maternal da esposa. Ele acha bonita a barriga, ele cuida, ele tem aquele lado, ele vê na mulher grávida uma estética específica e um relacionamento com ela que é todo especial, né? Que é todo... tem um carisma muito grande, ele passa a ter uma afeição muito maior pela mulher, enquanto maternidade, ele tende a achar bonito a questão da amamentação. E por que eu tô falando dessas coisas? Porque eu tô falando de uma lua. Eu tô falando de uma lua. E também da interferência da mãe na maternidade. Também, né, quando a filha fica grávida e ela tem um aspecto Lua-Vênus, ela tende a ter uma relação mais próxima com a mãe por conta dessa maternidade. Né? Então tem esse lado de se apoiar na mãe por conta de uma maternidade. Né? Ai, agora eu é que sou mãe, a minha mãe tem que me ajudar, e aí tem uma ligação maior, uma necessidade. O aspecto, ele faz com que você veja mais essa necessidade de se apoiar nas mulheres da família para ter uma ajuda na sua maternidade. E os homens, eles também tendem a recorrer aos familiares por conta da questão de filhos também, né? Tem uma interferência aí nessa área. Então, a Lua e a Vênus, ela tem também uma relação com a estética materna. Às vezes é aquela mãe que ela tá muito ligada nos seus relacionamentos, tanto do homem quanto da mulher, né? Aquela mãe que até mesmo enciumada das namoradas do filho, até mesmo enciumada das namoradas dos namorados da filha, dos relacionamentos da filha, né, de todos os relacionamentos em geral, independente do gênero da pessoa, em geral. A mãe fica enciumada, ou o filho ou a filha fica enciumada dos relacionamentos da mãe. E tem uma questão estética também, né, que a mãe tem em relação ao filho, quer que o filho seja sempre muito adequado, muito bonitinho, a filha sempre muito Barbie. E essa questão aí de uma estética que é projetada sobre a filha ou sobre o filho, e uma estética também da filha que é projetada sobre a mãe, né, de querer se espelhar na mãe. E quando o aspecto é adverso, muitas vezes a mãe não gosta da maneira como a filha se veste, como a filha, o aspecto físico, né, o lado estético da filha ou do filho. Fala assim, minha filha tem uns gostos, não tem nada a ver comigo. Ou às vezes você que tem um aspecto pensa, nossa, eu não me identifico com a minha mãe nesse lado estético, ela é uma pessoa completamente diferente de mim, as escolhas de relacionamento dela eu não quero pra mim, as escolhas, o modo dela expressar a beleza dela é muito diferente da maneira como eu expresso a minha. Então tem essa questão. Tem um lado artístico, uma sensibilidade artística também na sua personalidade, para você aí que tem sua Lua com a Vênus. Então você expressa as suas emoções através da arte, seja através da poesia, da pintura, da escultura, de qualquer forma de arte. Então, isso foi tudo que eu consegui pensar a respeito da Vênus e da Lua. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.